Meus amigos, como todos sabem, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, convocou para o próximo dia 25 de fevereiro de 2024, último domingo do mês de fevereiro, às 15 horas na Avenida Paulista, convidou a população para ter com ele naquela avenida. Segundo ele pretende estar junto ao povo para ali ter uma fala com o povo e fazer a sua defesa desses fatos que estão sendo imputados a ele e a seus aliados, alguns de seus aliados. Bom, fez lá umas recomendações para a população e diz que espera o povo às 15 horas no referido dia, na referida localidade. Bom, vejam, ainda está esculpido lá no artigo 5º da Constituição Federal da República o chamado direito à reunião, ou direito de reunião. O que é o direito de reunião? Faz parte daqueles corolários, daquelas garantias indissociáveis da liberdade humana, da cidadania, direito fundamental, sem o qual o sujeito não pode ser um sujeito inteiro, um sujeito de direitos inteiro. Direito de reunião, essa expressão que está lá na Constituição, como eu disse no artigo 5º, garantida a todos, texto constitucional, cláusula pétrea. Direito de reunião, como a Constituição chama, o que é? É o direito de você e tantos quantos organizarem uma manifestação ou um encontro em praça pública, na via pública. Veja, não precisa sequer ser requerido o direito de reunião, a concretização do direito de reunião, ou seja, a manifestação nas ruas, não precisa sequer ser requerido ao poder público. O que se faz, porque é de bom tom, para a organização, para a segurança de todos, o que se faz é o seguinte: avisa-se. Quem está organizando o evento avisa a administração pública local, municipal, por exemplo, diz: olha, nós estamos organizando um evento de tais características, que pensa em receber tantas pessoas no dia tal, na localidade tal, na rua tal, no bairro tal, de tal hora a tal hora, tem essas características, então estamos avisando que vamos nos manifestar. Por que se faz isso? Primeiro, porque a administração pública precisa tomar algumas medidas, segurança pública, etc. e tal. E também para verificar se outro grupo, outras pessoas já não requereram, ou seja, já não pediram para usar aquele espaço, já não programaram, agendaram no mesmo local e na mesma data, para não coincidir, para que justamente seja garantido a todos o espaço de maneira plena, ou seja, a depender do caso, até utilizado em momentos e datas diversas. Direito de reunião garantido a todos, inclusive ao Bolsonaro e a seus simpatizantes, cidadania de modo geral, que queiram estar com Bolsonaro nesse dia 25 às 15 horas na Avenida Paulista. Direito constitucional dos cidadãos, direito de reunião, que é manifestar-se em via pública, em praça pública e tal. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque talvez estejam arquitetando uma ilícita afronta ao direito de parte da sociedade, quais seja Bolsonaro e seus adeptos, se manifestarem na Paulista no dia referido. Talvez esteja em curso uma tentativa de intimidação paralegal, pior, ilegal, arbitrária e até criminosa. Me refiro a quê? Vejam se vocês não começam a pensar como eu a respeito disso e que, se for assim de fato, as autoridades da Secretaria de Segurança Estadual de São Paulo, Ministério Público, etc. e tal, terão que tomar providências para garantir o direito de reunião desses cidadãos. No Brasil não se pode pensar que se tenha cidadãos plenos e meio cidadãos de segunda classe, seja qual for a ideologia. Não há pela Constituição no Brasil cidadãos de segunda classe, que significa que se o ex-presidente e seus adeptos agendaram
antes de um outro grupo na avenida a sua manifestação, eles têm direito de se manifestar sem serem turbados, sem serem afrontados. E parece que está iniciando aqui um movimento com cara de movimento criminoso, para intimidar ou, quem sabe, até atacar essas pessoas. Vocês o dirão. Está aqui no antagonista. Uma manifestação para confrontar o ato de Bolsonaro? Interrogação. É o que nós todos estamos colocando diante disso, uma interrogação. Circulam nas redes sociais imagens de um banner atribuído a torcidas organizadas de futebol com a convocação para um ato em defesa da democracia. Vocês já ouviram isso antes? Circulam nas redes sociais imagens de um banner atribuído a torcidas organizadas de futebol, provavelmente do estado de São Paulo. Vocês sabem quem deve estar por trás. Com a convocação de seus membros para um ato em defesa da democracia em 25 de fevereiro. Vejam, a mesma data que o presidente já há alguns dias convocou o seu ato. Mesmo dia da manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O ato, também chamado de Domingão do Arrebatamento, só se for para aquele lugar, contaria com a participação das torcidas Gaviões da Fiel do Corinthians, Mancha Alviverde do Palmeiras, o que é uma vergonha para mim que sou palmeirense, Independente do São Paulo, Raça Rubro-Negra do Flamengo, Força Jovem do Vasco, olha aí, ó, vocês estão vendo, Caloucura do Atlético Mineiro, Máfia Azul do Cruzeiro e Fúria Jovem do Botafogo. E aconteceria na Avenida Paulista, em São Paulo, às 15h30. Às 15h30. Então vocês estão vendo, nunca se ouve isso. Agora, o que se ouve, vocês lembram que em dezembro de 2022, já depois do segundo turno, alguns caminhoneiros, coitados, desavisados, fizeram ali um movimento em algumas vamos dizer assim, algumas rodovias próximo à periferia de São Paulo, e verificou-se que elementos de torcidas organizadas partiram para a violência, chegaram lá do nada e partiram para a violência para cima dos caminhoneiros. Intimidação por meio da violência. O que se tem aqui é, em primeiro lugar, ao que tudo consta, e as autoridades de São Paulo é quem o dirão, ao que tudo consta, a turma do ex-presidente, vamos dizer assim, avisou e tomou as providências em primeiro lugar para usar aquele espaço no dito horário, às 15 horas, e na dita data, 25 de fevereiro. Agora está se havendo esse agrupamento de torcidas organizadas para convocando o que eles chamam de Domingão do Arrebatamento, cuidado para não arrebatar para baixo, para usar a mesma Avenida Paulista às 15h30. Lembrando que Bolsonaro convocou as suas centenas de milhares para as 15 horas na mesma Avenida Paulista. Caberá à administração da Prefeitura de São Paulo, caberá à Segurança Pública do Estado de São Paulo garantir a quem, em primeiro momento, agendou o evento, que possa, enfim, exercer o seu direito constitucional, garantindo, inclusive, a sua integridade física e psicológica na data referida. Isto tem método. E é preciso que nós não viremos... Veja, havia um tempo de Mussolini em que havia uma certa turba do Mussolini que impedia os contrários de se manifestar de maneira violenta. É preciso saber se ainda estamos num Estado que respeita o artigo 5º da Constituição, no Estado brasileiro, ou se já não há mais o artigo 5º da Constituição para muitos de seus cidadãos. É preciso saber, vão mesmo, pela mão grande, impedir que milhares de pessoas se manifestem pacificamente? Inscreva-se neste canal, deixe o seu like, compartilhe e tenha coragem